Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Nesta aula vamos resolver o exame da admissão aos institutos de formação de professor no curso de 12 mais 3. Antes disso, subscreva no canal, põe like e partilha. Ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Bom, temos aqui o número 1. O Roberto gastou 3.250 meticais e 6.880 meticais e 850 meticais na compra de vários artigos. Qual foi o total de gastos feito pelo Roberto? Muito bem, então aqui era o valor total que o Roberto gastou na compra de todos esses artigos. Então aqui é só aplicarmos a soma, né? Então significa dizermos 3.250 mais 6.380. Então aqui tem que ter muita atenção ao agrupar isto, né? Então tem que somar as unidades entre si, dezenas entre si, centenas entre si e milhares entre si. Então 850 tem 0 é unidade, o 5 é dezena e o 8 é centena, né? Coloca aqui. Depois tem essa parte aqui que não interessa tanto, então podemos acrescentar o zero. Então é só somar 0 mais 0 mais 0 dá 0. Então aqui temos 5 mais 8 mais 5, isto dá 18. Então vão 1. Guardamos o 1. Então aqui fica 2 mais 3 mais 8 dá 13, mais 1 dá 14. Então coloca 4, vai 1 aqui. Então fica 3 mais 6 mais 0 dá 9, mais 1 dá 10. Então o valor gasto é 10.480. Então vamos lá, 10.480 corresponde à alternativa A. Que é aqui a alternativa A. Então vamos continuar com o número 2. Então, número 2. João levou 45 minutos a fazer o seu trabalho de casa e terminou às 13 horas e 55 minutos. A que hora João começou o seu trabalho de casa? Muito bem, então aqui temos a hora final, né? Que são 3 horas e 55 minutos. Então, ele gastou 45 minutos. Então, nos minutos, vamos subtrair 45. Então, vamos subtrair 45 aqui. Então, as horas sempre vão permanecer. Ou seja, vamos colocar 0 aqui, né? Então, é só subtrair aqui. Então, 5 menos 5 dá 0. 5 menos 4 dá 1. Então, isto é minutos, né? Então, aqui 0 abaixo a hora. 3 mais, aqui são dois algarismos, vamos acrescentar 2. Então, 3 menos 0 dá 3. 1 menos 0 dá 1. Então, terminou, começou às 3h10. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Então, vamos ao número 3. A mãe do Mário fez um bolo e dividiu em partes iguais, conforme ilustra a figura abaixo. O Mário comeu a parte sombreada. A fração que representa a parte do bolo que o Mário comeu é. Muito bem. Então, aqui temos que ter todas as partes, todas as fatias neste caso. Então, é só contarmos aqui. Começando daqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No total são 8 pedaços, né? Então, temos pedaços total, vai ser igual a 8. Então, pedaços que comeu, as fatias que comeu a parte sombreada, que é 1, 2, 3. Então, vai ser pedaços consumido sobre total de pedaços. Então, a fração correspondente é 3 sobre 8. É um exercício bastante simples. Então, vamos lá. Alternativa correta, 3 sobre 8 é a alternativa C. Então, vamos para o número 4. Na figura abaixo, cada lado do quadradinho mede 1 centímetro. Quantos centímetros de fita são necessários para contornar a parte destacada na malha? Muito bem, então aqui vamos lá desenhar essa figura aqui.
né, de modo a nos facilitar. Então, tem esta figura aqui, né, é o esboço básico, dividido assim. Então, segundo o enunciado, cada lado mede 1 centímetro. Então, aqui tem 1, aqui também tem 1, aqui também tem 1, aqui também tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui também tem 1, aqui também tem 1, aqui também tem 1. Então, a pergunta quer saber quantos centímetros são necessários ou qual a medida necessária para poder contornar, dar uma volta completa aqui, né? Começando daqui, assim, dar essa volta aqui para contornar isto aqui. Então, para tal, é só somar essas medidas aqui. É só somar essas medidas. 1 mais 1 dá 2, mais 1 dá 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 1, 7, mais 1, 8, mais 1, 9, mais 1, 10, né? Faltou aqui. Aqui, faltou 1. Então, significa que precisa de 10 centímetros para poder contornar essa distância aqui. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Então, vamos para o número 5. Uma escola fez uma pesquisa para saber qual era a fruta preferida dos alunos. Veja no quadro abaixo o resultado dessa pesquisa. Qual é a percentagem de alunos que preferem laranja? Muito bem, então aqui pretende-se calcular a percentagem, né? Pretende-se calcular a percentagem. É simples isso. Então, primeiro vamos observar a figura, a tabela. É esta tabela aqui. Então, 70 preferem banana, 30 preferem goiaba, 60 preferem laranja e 40 preferem papaias, né? Agora, para podermos calcular a percentagem, vamos precisar daqueles que preferem laranjas sobre o número total de todos que escolheram banana, laranja, goiaba e por aí, papaya, né? Vezes o 100%. Então, significa que são 70. Então, vai ficar, são 60 sobre o número total, significa somar 70 mais 30 fica 100, mais 60 fica 160, mais 40 fica 200. Dividido por 200 vezes 100%. Então, pode simplificar este e simplificar este. Então, fica 60 dividido por 2 dá 30. Então, significa que são 30%. A alternativa correta aqui é a alternativa A. É a opção A. Número 6. Na aula de geometria, a Letícia fez um molde para construir um políedro, como mostra a figura abaixo. Muito bem. Qual é o políedro a Letícia poderá construir com esse modelo? Muito bem. Então, aqui temos que saber se poderá construir o cubo, a esfera, o paralelepípedo ou pirâmides, né? Então, primeiro temos que saber, tem quantas faces aqui para podermos fazer a relação com as faces que cada figura aqui tem, né? Então, tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Então, tem 6 faces. Então, vamos escolher qual é a figura com 6 faces. A esfera não tem 6 faces, né? A pirâmide não tem 6 faces, né? Tem 3 lados triangulares, paralelogramo. E o cubo também, o cubo tem 6 faces. Então, poderia muito bem construir o cubo. Então, a alternativa correta é a alternativa A. O cubo tem 6 faces, né? Está assim, o cubo. Então, tem este lado, tem aquele lá, tem este, tem esta frontal, tem a parte de baixo, tem a parte de cima. Tem 6 lados, tem 6 faces. Então, vamos para o número 7.
Vamos para o número 7. Duas pessoas partindo do mesmo local caminham em direção ortogonal. Uma caminhou 12 metros para sul e a outra caminhou 5 metros para oeste. Qual a distância que separa as duas pessoas? Muito bem, então aqui precisamos de esboçar os pontos cardeais, né? Os pontos cardeais estão assim. Então aqui temos norte, aqui temos sul, temos este, aqui temos oeste. Então, o enunciado diz que caminha na ortogonal, então significa que forma um ângulo de 90 graus em relação ao sentido que eles caminham, né? Então, uma caminhou 12 metros para o sul e a outra 5 metros para o oeste, né? Então, este aqui caminhou, o indivíduo saiu daqui, caminhou 12 metros para o sul, então aqui são 12 metros. E o outro caminhou 5 metros para o oeste. Então, qual a distância? Quer saber a distância que separa esses dois indivíduos, essas duas pessoas. Então, é essa distância aqui. Essa distância, como é que nós chamamos? Isto é um triângulo retângulo, né? Tem um ângulo reto aqui. Então, a distância que separa esses dois é esta aqui, que é a hipotenusa. Esses dois lados que formam um ângulo reto chamam-se catetos. Então, pelo teorema de Pitágoras, vamos dizer que hipotenusa ao quadrado, que é este lado, vai ser igual a cateto a 5 ao quadrado mais este lado de 12 ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 25 mais 144. Então, hipotenusa ao quadrado vai ser igual, somado 5 mais 4 dá 9, 2 mais 4 dá 6 e abaixa 1, 169. Então, a distância vai ser igual a raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de 169 dá-nos o 13. Então, esta aqui é a distância que separa os dois indivíduos, as duas pessoas. Então, vamos lá verificar a alternativa correta. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Então, vamos para o número 8. Os dois indivíduos são. Os dois triângulos são semelhantes. Qual é o valor de x? Muito bem, temos aqui este triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Aqui tem o x, aqui tem o 7. Aqui também tem este triângulo aqui. Este triângulo é retangular aqui, este aqui é retangular aqui. Então aqui tem 21, aqui tem um 33. Então, muito bem, o que tem que saber é que aqui estamos diante de dois triângulos semelhantes, né? São triângulos semelhantes. Então, vamos usar a semelhança do triângulo, pretende-se o x. Então, muito bem, este segmento sobre este segmento vai ser igual a este segmento sobre este segmento aqui. Então, vai ser x sobre este. Não, esta aqui é a hipotenusa, né? Então, a hipotenusa sobre esta hipotenusa aqui, 33. Vou me desculpar, estou um pouco constipado. Então, tem este cateto aqui. Então, este cateto, que é o 7, sobre este cateto aqui, que é o 21. Então, aqui o que deve saber é que se começa com os lados do menor triângulo, tem que começar com esse lado até aqui no segundo membro. E se começa com o triângulo, com os lados do triângulo maior, tem que ser assim. Começa aqui e aqui também tem que ser a mesma coisa. Então, vamos fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, fica 21 vezes o x vai ser igual a 33 vezes o 7. Então, aqui fica 21 vezes o x vai ser igual a 33 vezes o 7 dá quanto isto? Dá 231. Então, fica x igual a 231 sobre
21. Então, x fica igual a essa divisão dá 11. Então, o lado x mede 11 centímetros. Então, vamos lá circundar a alternativa correta. E a alternativa B, é a opção B. Então, vamos continuar com o número 9, né? Aqui é o 8. Faltou o número 10 aqui, mas está bem. Observe no gráfico abaixo o resultado de uma pesquisa realizada por uma professora com os seus alunos, considerando que cada criança escolheu apenas uma atividade preferida. Responda às perguntas 9 e 10. Muito bem. Ok, 9 está aqui. Quantas crianças foram entrevistadas nesta pesquisa? Então, para saber quantas pessoas foram entrevistadas, é preciso somar as crianças que correspondem a todas as modalidades. Então, temos aqui o desporto. O desporto são quantos alunos? São 30. Então, vamos dizer 30 mais o teatro são quantas pessoas? Teatro são 15, mais 15, mais artesanato são quantos? É só ver aqui, são 25. Mais a dança são 20. Então, isto fica mais 20. Então, a soma aqui vai ser 30 mais 15 dá 45. 45 mais 25 dá 70. 70 mais 20 dá 90. Então, são 90 alunos entrevistados, né? Alternativa correta, alternativa D. Então, depois vamos ao número 10. Qual é a moda? A moda é o número que é a modalidade que contém maior número de alunos, né? É a modalidade mais escolhida. Então, é só vermos. A modalidade mais escolhida aqui é o desporto, que tem o maior número que 30. Então, vai ficar aqui a alternativa correta, a alternativa C. Então, vamos continuar com o número 11. A razão do comprimento para a largura de um triângulo é de 5. A razão do comprimento para a largura de um retângulo é de 5, 4, né? Qual é a largura segundo o comprimento de 55 centímetros? Muito bem, então aqui vamos ter o comprimento 1 sobre a largura 1. Isto vai ser igual ao comprimento 2 sobre a largura 2. Então, é só substituir, né? Então, aqui no primeiro triângulo, o comprimento é 5, a largura é 4. Então, fica 5 sobre 4. Vai ser igual. Então, aqui a largura, qual é a largura? Sendo que o comprimento é 55. Então, aqui é 55 sobre a largura que é o x, né? Nós sabemos, a largura é o x. Então é só fazer produto dos meios igual a produto dos extremos. Então fica 5x igual a 4 vezes 55. 4 vezes 55, isto dá quanto? Dá 220. Então x vai ser igual a 220 dividido por 5. Isto dá quanto? Dá quanto? Dá 44, né? Então fica 44. Então, a largura é 44. Vamos ver a alternativa correta. É a alternativa C. Então, vamos para o número 12. Observa a tabela seguinte que representa uma proporcionalidade. Qual é o valor de K? Muito bem, aqui não foi dito que tipo de proporcionalidade é, se é proporcionalidade direta ou inversa. Quando é uma proporcionalidade direta, a expressão que calcula é o x vezes o k vezes o x. Aqui estamos diante de uma proporcionalidade direta. Agora, quando é inversa, y vai ser igual a constante sobre o x. Aqui estamos diante de uma proporcionalidade
inversa. Então, muito bem, aqui não foi dito. Então, como vamos saber se aplicamos a fórmula esta de direita ou inversa? Muito bem, então temos que calcular a constante aqui, né? Então, vamos lá. Supondo que é uma proporcionalidade direta, como é que se calcula a constante? Constante é igual a y sobre x. Então, significa dividir este com este. Deve ter o mesmo valor quando divide este e este. Deve ter o mesmo valor quando divide este e este aqui. Então, vamos lá. 60 dividido por 3 dá quanto? Dá 20. 36 dividido por 5, já não dá 20 aqui. Não dá 20. 20 dividido por 9 não dá 20. Então, não é proporcionalidade direta. É inversa. Então, como é que calcula a constante? A constante de uma proporcionalidade inversa é só isolar o k. Passa o x para cá. É igual a x vezes o y. Então, é só fazer o produto. Então, fica 3 vezes 6 dá 180, né? 3 vezes 60 dá 180, né? Fazendo 3 vezes 6 dá 18, mais 0 dá 180. 5 vezes 36 dá 180. 9 vezes 20 dá 180. Então, temos aqui constante igual a 180. Mas atenção, esta constante aqui não é o valor de k. K poderia ser qualquer letra. Aqui é constante de proporcionalidade. Então, vamos calcular o valor daqui. Precisamos deste k aqui, da constante de proporcionalidade. Então, já sabemos que é proporcionalidade inversa, né? Que o y, a proporcionalidade inversa. O y, queremos o valor daqui. O x é 45. O y, então vamos usar essa expressão aqui. O y é igual a constante sobre o x, né? A constante já temos, que é o 180. Então, o valor daqui, que é o k, eles poderão ter colocado outra letra para não fazer confusão com a constante de proporcionalidade, porque aqui parece ser a mesma coisa, mas não, é qualquer letra que eles escolheram aleatoriamente. Então, aqui vai ser, no valor do y, vamos colocar este k aqui. Então, fica k igual a constante de proporcionalidade, que é 180, sobre 45. Então, isto é igual a 4. Então, o valor de k é 4. A alternativa correta é a alternativa A. Agora, aqui devem ter muita atenção. Não confundir constante de proporcionalidade com constante de proporcionalidade com o valor de k, né? Então, ok, vamos usar a mesma folha aqui, economizando, né? Então, vamos fazer o número 13. Um número é maior do que o outro 4 unidades, e a soma desses dois números é 192. Se o x é o menor desses números, então uma equação que permite calcular o valor de x é muito bem. Então, aqui estamos diante de dois números aqui. Estamos diante de dois números. Dois números, vamos considerar que é x e y. Mas o que se diz aqui é que um número é maior do que o outro 4 unidades, né? E a soma desses dois números é 190. Se o x é o menor, então significa que y é maior. Então, y sendo maior significa que x mais 4 vai ser igual a y. Porque esses dois aqui só tem diferença de 4 unidades. Então, significa que este aqui é igual à soma de x mais 4. Este aqui é maior em 4 unidades, né? Então, isto temos a primeira premissa aqui. E aqui disse que e a soma desses dois números é 192. Então, fica x mais y é igual a 192. Então, a pergunta é: então, a única equação que permite calcular o valor de x é... Então, temos que isolar o x aqui. Temos que isolar o x. Como é que podemos isolar o x? Onde tem y, vamos substituir com essa expressão aqui.
Então fica x mais, essa expressão é x mais 4 vai ser igual a 192. Então, aqui, esses dois são semelhantes, né? Então fica 2x mais 4 é igual a 192. Então, é essa expressão que nos permite calcular o valor de x. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. É a opção D. Então, vamos para o número 14. Número 14. Dada a expressão 5 menos 4x sobre 2. Os valores reais de x para os quais a expressão não é negativa são. Então, quando é que um valor não é negativo? Um valor não é negativo quando ele é zero. Zero não é negativo. Então, quando é zero ou maior que zero. Numa reta graduada, temos aqui o zero, 1, 2, até mais infinito, menos 1, menos 2. Então, para que os valores não sejam negativos, é necessário que comece de zero até mais infinito. Então, incluindo o próprio zero. Então, significa que essa expressão tem que ser maior ou igual a zero. Então, aqui vamos isolar o x. Este 2 passa para cá. Está dividido, quando passa para cá, multiplica. Então, fica 5 menos 4x maior ou igual a 0 vezes 2. Então, fica 5 menos 4x é maior ou igual a 0. Este aqui está subtraído. Quando passa para cá, está a adicionar, neste caso, é positivo aqui. Quando passa para cá, fica negativo. Fica menos 4x vai ser maior ou igual a menos 5. Agora, a variável x não pode ter o coeficiente negativo. Então, multiplica com menos 1 e aqui também multiplica por menos 1, com menos 1. Menos vezes menos dá mais, então fica 4x. Agora, quando multiplica ambos membros por menos 1, significa que a desigualdade muda do sentido aqui. É maior ou igual, tem que passar a ser menor igual. Então, aqui fica menos vezes menos dá mais, dá 5 aqui. Então, isolando o x, então fica 5, fica menor ou igual a 5 sobre 4. Esta aqui é a expressão correspondente. Então, vamos ver. X menor ou igual a 5 sobre 4. É a alternativa A. Então, vamos para o número 15. Número 15. Considere a equação 2x ao quadrado menos m menos 1x mais 8 igual a 0. Qual é o valor de m para que a equação tenha raízes reais iguais? Muito bem. Então, pretende-se o valor de m quando o x é o valor de m de modo que a equação tenha raízes reais iguais. Então, aqui temos condições, né? Condições para tal. Então, quando delta for igual a 0, x1, supondo que a incógnita é x, x1 é igual a x2. Então, aqui temos raízes reais iguais. Agora, quando delta é menor que 0, então aqui não temos raízes reais. Agora, quando delta é maior que 0, temos raízes reais distintas, ou seja, diferentes. x1 é diferente de x2. Então, nós queremos essa condição aqui. Queremos o valor de m. Então, primeiro temos que calcular delta aqui. Então, vamos indicar os coeficientes. O coeficiente A é igual a 2, este aqui. O coeficiente B vai ser igual a menos m menos 1. E o coeficiente C é igual a 8. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes AC. Delta, neste caso, vai ser igual a b, né, é menos m menos 1, né, ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente A e 2 vezes
8, né? Vezes 8 aqui. Então fica delta igual, então vamos lá, aqui vai ficar todo o valor elevado ao quadrado dá positivo, então este sinal não terá nenhum efeito, né? Então, vamos ter caso notável de A menos B. Então, isto é igual a A ao quadrado menos 2 vezes AB mais o B ao quadrado. Então, aqui o A é M, fica M ao quadrado menos 2 vezes esta aqui da fórmula, vezes 1 vezes M vezes 1, que dá M, mais 1 ao quadrado, que dá 1, menos, então aqui temos o 4 vezes 2, dá 8, 8 vezes 8 dá 64. Então, esses dois aqui são semelhantes. Então, delta fica igual a M ao quadrado menos 2 vezes o M. 1 menos 64 dá menos 63. Agora já temos o valor de delta. Delta é igual a M ao quadrado menos 2 vezes M menos 63. Então, para que a equação, o valor de M, para que a equação tenha duas raízes iguais, o delta tem que ser igual a zero. Agora, no lugar de delta, vamos colocar essa expressão aqui, que é M ao quadrado menos 2 vezes M menos 63. Então, daqui temos uma equação quadrática. Vamos voltar de novo a calcular delta. Então, fica delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes AC. Então, delta fica igual a B é menos 2 ao quadrado menos o A é 1, menos 4 vezes 1 vezes o C, que é menos 63. Delta fica igual a menos 2 ao quadrado dá 4, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 63 dá quanto? 4 vezes 63 dá 12, vai 1. Isto dá 24 mais 1, 25, dá 252. Então fica 252. Então, delta vai ser igual a 4 mais 252 dá 256. Então, agora vamos calcular o M1 e M2. Temos M1, M2 vai ser igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. É a fórmula resolvente. Então, M1 e M2 vai ser igual a B é menos 2, então fica 2 aqui, mais ou menos raiz quadrada de 256, né? 256. Isto sobre 2. Então, o M1 calcula-se com sinal negativo. Então, fica 2 menos raiz quadrada de 256 dá 16 sobre 2. Isto fica igual a menos 14 sobre 2, que é igual a menos 7. Então, M2 faz-se com sinal positivo. Então, fica 2 mais 16 sobre 2. Isto dá 18 sobre 2 vai ser igual a 9. Então, o valor de M, para que a equação tenha raízes reais iguais, é necessário que M seja menos 7 e 9. Vamos lá procurar a alternativa correta. Menos 7 e 9. Menos 7 e 9. Menos 7 e 9. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos lá verificar bem isto. 2 menos dá 14. Isto aqui tem que dar menos 14. Menos 14, menos 7. Certo. Então, vamos lá continuar com o número 16. Número 16. Considera o sistema menos x mais y igual a menos 3 e x mais y é igual a 5. Muito bem. Qual é o gráfico que melhor representa o sistema? Muito bem. Então, aqui temos que construir o gráfico dessas duas funções aqui. É bastante simples, né?
Então temos o eixo Y, eixo X e o eixo Y aqui. Aqui o eixo X, aqui o eixo Y. Então vamos pegar a primeira equação primeiro, para podermos construir o gráfico da primeira função, neste caso. Então, menos x mais y igual a menos 3. Então aqui precisamos de pontos. Pontos, neste caso aqui, ponto de x e y. Então vamos igualar x a zero. Quando iguala x a zero, né, o y dá quanto? Fica, quando é zero aqui, fica y igual a menos 3. Então y vai ser igual a menos 3. Então podemos marcar este ponto aqui. Este ponto se situa onde? 0, x é 0, y é menos 3. Então aqui o y estará daqui. 0 e menos 3. Então fica menos 3 aqui. Então vamos marcar o ponto. Marcamos. Como igualamos x a zero, vamos igualar o y a zero. Igualando o y a zero, isto significa o quê? Significa que vamos ter aqui o menos x igual a menos 3. Então, o x não pode ser negativo. Vamos multiplicar ambos por menos 1. Multiplicar por menos 1 aqui e aqui por menos 1. E isto vamos ter x igual a 3. Então, é só fazer essa correspondência de 0 e 3, né? 0 e 3 é aqui. O x é aqui, 0 e 3, o x é aqui. Então vamos ter, é só unir, vamos ter este gráfico aqui. Este aqui. Então vamos trabalhar agora com a segunda função, este aqui. É x mais y igual a 5. Igualar x a 0 significa o quê? Elimina essa parte, então fica y igual a 5. Então temos y igual a 5. Então vamos lá marcar este ponto aqui. 0 e 5. Então y é 0 e 5. Então vamos ter o ponto aqui, é o 5. Depois, igualar y a 0. Elimina essa parte aqui. Fica x igual a 5. Quando o y é 0, o x é igual a 5. Então, vamos ter x, y0, x5 é aqui. Então, daqui é só marcar, unir esses dois pontos aqui. Tem este ponto aqui. Então, este aqui é o gráfico que corresponde ao sistema. Então, vamos lá ver nas alternativas corretas, nas alternativas, qual é a única alternativa correta, né? Vamos lá. Vamos lá ver qual é a alternativa correta. Alternativa correta, aqui não pode. A alternativa correta é esta aqui. É a alternativa B. Temos aqui a alternativa B. Então, daqui vamos para o número 17. O número 17. Dos seguintes conjuntos, qual pode ser representado sob a forma de intervalos reais? Muito bem, então todos os conjuntos aqui consegues ver, podemos representar sob forma de intervalos, né? Mas nem todos os conjuntos serão representados sob forma de intervalos reais, que contém números reais. Então temos que ler a natureza de cada conjunto em todas as alternativas. Então aqui x pertence a z. Z são números inteiros. Então aqui só pode sair o conjunto dos números inteiro, o intervalo do conjunto dos números inteiros. Então está descartado. Aqui é o conjunto dos números racionais, né? Então não é reais, está descartado. Aqui x pertence a R. Então é aqui onde vai sair o conjunto dos números reais. Então esta aqui é que é a alternativa correta. Era só simples fazer análise aqui. Então, vendo a alternativa D, x pertence a N, conjunto dos números naturais. Então, aqui também está descartado. Então, vamos para o número 18. Qual é o gráfico que representa uma função? Muito bem, muito bem. O que seria uma função? É uma correspondência, né? É uma correspondência, uma aplicação em que todos os elementos do conjunto de partidas têm as suas correspondências, tem seus elementos no conjunto de chegada, né? Vou fazer dois diagramas aqui, né? Aqui eu vou fazer A, E e I. Aqui 1, 2
3, né? Então, este aqui une com este une com este une com este, e este fica sem outro elemento. Então, vou fazer outro aqui, outro diagrama que é A, B, C. Aqui 1, 3, 4, né? Este une aqui, este aqui. Então, a princípio, é uma função se todos os elementos do conjunto de partida aqui, conjunto de partida, tem seu par no conjunto de chegada. Isso aqui é uma função. Se não tiver, então não é função. Por exemplo, esta correspondência aqui não representa nenhuma função, porque veja, nem todos os elementos do conjunto B têm suas imagens, nem todos os objetos têm imagem, né? Enquanto aqui todos os objetos têm imagem, né? Agora, para além de existir, vamos supor que não existe este aqui, poderia ser uma função? Não, por um motivo muito simples. Um objeto não pode ter duas imagens diferentes. Apenas uma imagem pode ter, ou seja, a imagem que pode ter mais de dois objetos. Isso sim, ainda é uma função. Agora, quando um objeto tem mais de uma função, mais de uma imagem, então deixa de ser função, né? Então vamos lá analisar a cada situação. Neste gráfico aqui, nem todos os objetos, veja que esta função termina aqui. Esta aqui termina aqui, esta termina aqui. Esses outros elementos aqui, esses outros objetos aqui não têm imagem. Então, não representam uma função na sua totalidade. Então, veja só que nesses números de 1 até menos infinito, este gráfico representa esse, ou seja, este gráfico aqui representa as imagens desses objetos de 1 a mais infinito. Essa parte de cima representa as imagens de 1 a mais infinito. Então, este aqui pode se considerar uma função. Agora, vamos analisar outro ponto. Aqui no 1 tem uma bolinha preta, está pintado, aqui também está pintado. Então, significa que este objeto 1 aqui tem duas imagens. Então, tendo duas imagens, um objeto significa que já não é uma função. Então, vamos representar aqui, vamos analisar aqui. Aqui tem este gráfico aqui, apenas só existe. Veja aqui, de 1 até menos infinito, não tem imagem esses objetos aqui. Não tem imagem, então não é uma função. Analisando este aqui, de 1 à esquerda, 1 a menos infinito, essa parte representa imagem desses objetos. E de 1 a mais infinito, essa parte de cima representa, neste caso, as imagens desses objetos aqui, né? Então, veja só, aqui está pintado, aqui não está pintado. Então, significa que esta aqui é que representa a 100% uma função. Porque este objeto 1 não tem duas imagens, tem apenas uma imagem. Mas estou livre para algum debate matemático aqui, caso você tenha outro raciocínio, né? Mas a alternativa correta é esta aqui. Então, vamos ao número 19. Vamos ao número 19. A tabela abaixo mostra a distância percorrida pelo Igor em função do tempo. Muito bem. Qual é a expressão que representa a distância D com o tempo? Muito bem. Então, nós já vimos quando é que uma expressão, um gráfico representa, neste caso, proporcionalidade direta, e quando é que representa a proporcionalidade inversa, né? Então, vamos lá. Vou virar assim a mesma coisa. Eu quero esse espaço aqui. Agora, aqui, dissemos que a constante numa proporcionalidade direta é igual a x vezes o y, né? Então, temos que ver que o produto desses elementos é constante ou não. E dissemos também que aqui estamos dentro de uma proporcionalidade direta. Então, vamos lá multiplicar 400 vezes 5. Então, aqui 0, 0, 20, dá 2000. Então, vamos ver se este produto dá 2000. Então, aqui tem
800 vezes 10, né? É só aumentar o zero aqui, então fica 800, aumenta zero, fica 8.000. Então não é constante isto, o valor não é o mesmo, então não é uma proporcionalidade direta. Então vamos assumir que seja inversa, né? Agora, quando é inversa constante, é que igual, é constante que igual, é igual a... Não. Escrevi mal. Esta aqui corresponde à proporcionalidade inversa, né? É inversa aqui. Agora, quando é direta, é y sobre o x. Esta aqui é proporcionalidade direta. Então, vamos lá, é só dividir este por este, este por este, este por este, este por este. Então, 400 dividido por 5 dá 80, né? 800 por 10 também dá 80. E 1.200 por 15 também dá 80. Então, podemos assumir que é uma proporcionalidade direta. Direta esta aqui. Então, a expressão para uma proporcionalidade direta é constante vezes o x. Então, vamos lá. Aqui querem a expressão, essa distância aqui. O y está em função a d. Então, vamos dizer que d vai ser igual. O x está em função a t. Então, a constante é 80 vezes t. Então, esta aqui é que é a expressão que representa a distância em função do tempo desta proporcionalidade. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Então, vamos lá fazer o número 20. A expressão a menos 1, 2a menos 3 é equivalente, então aqui temos que aplicar a propriedade distributiva. Este multiplica com este multiplica com este, né? E a segunda parcela multiplica também com o primeiro e multiplica com o segundo. Então vamos lá. A vezes 2a, então fica 2a, né, ao quadrado. A vezes a dá ao quadrado, então mantém-se o 2 aqui. Então, a vezes menos 3 dá menos 3a. Depois multiplica com menos 1. Então, menos 1 vezes 2a dá menos 2a. Menos 1 vezes menos 3, menos vezes menos dá mais 1 vezes 3 dá 3. Então, esses dois são semelhantes, isso, né? Então, mantemos 2 vezes a ao quadrado. Menos 3 menos 2 dá menos 5. Então, fica menos 5, mantém-se o a, mais 3. Então, corresponde a essa expressão aqui. A alternativa correta é a alternativa A. Então, vamos para o número 21. Qual é o valor numérico de? Então, temos essa expressão aqui, 3 sobre 2 elevado a 5 dividido por 1 mais 1 sobre 2 elevado a 3. Muito bem. Depois temos esta segunda parte, que a expressão é 2 menos 1 sobre 2 ao quadrado, isto elevado a 5, dividido por menos 1 sobre 2 elevado a 4 elevado a 2. Então, primeiro temos que calcular o que está dentro de parênteses, né? Então, vamos lá calcular o MMC. O MMC de 2 e 1 aqui fica 2, aqui fica 1. Aqui fica 2, aqui 1. Aqui fica 2, aqui fica 1, né? Então, agora vamos lá. Vamos manter este aqui. Então, fica 3 sobre 2. Isto elevado a 5, dividido. Então, aqui fica 2 vezes 1, dá 2, mas este 1 dá 3. Então, fica 3 sobre 2, elevado a 5. Então, aqui temos a primeira parte.
dividido, vamos à segunda parte. Então, aqui vamos ter 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 1 dá 3 sobre 2. Então, fica 3 sobre 2, isto elevado a 2. Depois, tudo isto elevado a 5, né? Dividido por, vamos a esta parte, 2 vezes 1 dá menos 2, menos 3 dá menos 2, menos 1 dá menos 3. Então fica menos 3 sobre 2, né? Agora veja, elevado a 4, isto aqui elevado a 2, e isso tudo fecha. Muito bem. Então, veja só, aqui falhei 3 elevado a 3. Temos esta propriedade aqui que diz que quando temos A elevado a B, vezes A elevado a C. Então, mantém A e soma as potências. E quando é A dividido por B, por A também elevado a C, aqui elevado a B. Então, mantém A e subtrai as potências, né? Então, essa propriedade que vamos aplicar aqui tem mesmas bases. Então, fica 3 sobre 2. Vamos subtrair as potências. Significa dizer 5 menos 3 dá 2. Isto. Então, aqui fica elevado a 2. Então, a primeira parte já. Isto dividido. Então, vamos aqui na segunda parte, né? Então, nesta segunda parte aqui, podemos muito bem calcular esses dois aqui. 3 ao quadrado dá quanto? 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. Este ao quadrado serve para 3 e serve para 2, né? Isto elevado a 5. Dividido. Agora, aqui temos esta propriedade aqui que diz que quando temos A elevado a B, elevado a C, podemos muito bem manter o A multiplicar as potências. Ou ainda fazer a inversão. A elevado a C, isto elevado a B. Pode, muito bem. Então, aqui vai ser igual a, neste caso, menos 2 elevado a 3. Então, vamos este elevado a 2. Depois, isto elevado a 4. Então, pode-se fazer assim. Então, aqui calculamos, fica 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 4. 2 ao quadrado dá 4, dividido. Então, aqui mantém-se, fica 9 sobre 4 elevado a 5, dividido. Então, aqui é menos 3 sobre menos 2. Então, menos 3 ao quadrado dá 9, 4 menos 2 ao quadrado também dá 4. Isto elevado a 4. Então, veja que tem duas bases iguais. Então, vamos aplicar essa propriedade aqui. Então, manter a base e subtrair as potências. Então, fica 9 sobre 4 dividido, mantemos a base, né? Então, fica 9 sobre 4 dividido por elevado a 5 menos 4 dá 1, né? Então, 9 sobre 4 dividido por 9 sobre 4 dá 1. Estamos diante de uma mesma fração, né? Então, a alternativa correta é a alternativa 1. Ou seja, o resultado é 1, a alternativa correta é a alternativa D. Então, vamos para o número 22. Número 22. Menos 14 raiz de 2 mais 7 raiz de 2 vezes 16. Muito bem, então, já sabemos que é igual a raiz de 16. Então, fica menos 4, 14 raiz de 2 mais 7 vezes raiz de 2 vezes raiz de 16 dá 4. Então, coloca 4 aqui. Depois multiplica, aplica essa propriedade. Raiz de A vezes B é igual a raiz de A vezes raiz de B, a propriedade dos radicais. Então, fica menos 14 raiz de 2 mais 7. Aqui separamos. Raiz de 4 vezes raiz de 2. A multiplicação comutativa poderia ter começado com raiz de 2, depois raiz de 4. O resultado é o mesmo. Então, menos 4 raiz de 2 mais 7 vezes raiz
de raiz quadrada de 4 é 2, vezes raiz de 2. Então fica menos 14 raiz de 2 mais 14. O produto de 7 vezes 2 dá... O produto de 7 e 2 é 14, raiz de 2. Então vamos colocar evidência raiz de 2. Então significa dizer menos 14 mais 14, raiz de 2. Então isto dá quanto? Dá 0 vezes raiz de 2, que dá 0. Então a alternativa correta aqui, vamos lá verificar. O resultado é 0. Então a alternativa correta é a alternativa B. Então vamos para o número 23. Observe o diagrama que representa professores de uma certa escola que lecionam no período da manhã e no período da tarde. Quantos professores lecionam de manhã? Então aqui devem perceber, não disseram somente de manhã. Disseram que lecionam de manhã. Então significa que esses 5 também fazem parte disso. Se tivesse dito que lecionam somente de manhã, então poderia ser esses 25. Mas como não disseram somente, então esses 5 também que lecionam de tarde, também lecionam de manhã. Então vamos agrupar a esses que lecionam somente de manhã, né? Então vai ser 25 mais 5, que dá 30. A alternativa correta é a alternativa C. Então vamos para o número 24. Considera a figura e responda às perguntas 24, 25, 26 e 27. Qual é a expressão analítica da função f de x? Muito bem. A expressão analítica da função f de x. Então, primeiro temos que saber que tipo de função é esta aqui, f de x. É uma função logarítmica. Qual é a característica de uma função logarítmica? Agora, temos que saber que uma função do tipo logaritmo de x na base a, né? Na base a. Quando a base está entre 0 e 1, entre 0 e 1, esta função aqui é decrescente. E quando a base está entre, ou seja, a é maior que 1, a função é bem crescente, né? Então, esta função aqui é logarítmica, né? Ok, depois de saber que é logarítmica, é só seguir a trajetória, né? Começando daqui. Quando segue, o gráfico decresce, né? Cada vez mais o gráfico está decrescendo. Então, a função é decrescente. Então, significa que a base desta função aqui não chega a 1. É menor, está entre 0 e 1. Então, vamos lá ver qual das funções é decrescente aqui. Então, esta aqui é exponencial, descartamos. Esta aqui também é exponencial, descartamos. Então, tem a função b, né? Que é logaritmo de 2 na base x. Então, esta aqui é crescente aqui, porque a base é maior que 1, tá vendo? A base aqui é 2, e quando a é maior que 1 é crescente. Então, esta aqui é crescente. Esta aqui é uma função do tipo logaritmo de 2 elevado a menos 1 na base x. Então, esta base aqui está entre 0 e 1. Veja só que o menos representa o inverso, né? Então, pode ser escrita esta função. O inverso aqui tem denominador 1. É só o 1 passa para ser numerador e o 2 passa a ser denominador elevado a 1, que dá 1. Então, 1 sobre 2 é um valor que é 0,5. Está entre 0 e 1. Então, esta função aqui não precisa de fazer muita coisa. É só analisar aqui e chega à solução. Então, vamos para o número... Vamos para o número 25. Para que o valor de x, f de x é menor ou igual a g de x? É menor ou igual a g de x. Esta função aqui, f de x, é menor nessa parte aqui. Veja só. F de x é menor. Quando é que f de x é menor?
Vamos neste ponto onde se encontram, é menor ou iguais. A princípio são iguais até neste ponto aqui, onde se cruzam. Mas esta função g de x vai ser maior quando assume valores que está em cima. Essa parte aqui e a função g vai assumir esses valores que estão embaixo. É nessa parte aqui, onde a função f de x está embaixo e a função g de x está em cima. Neste ponto aqui, os valores de x começam de 1 até mais infinito. Então, vai ser x pertence ao intervalo aberto, não tem que ser fechado por a condição de ser igual. 1 até mais infinito, né? Não sei se entendeu. Agora, se não entendeu, dizer que essa função aqui é só identificar a parte onde são iguais, é neste ponto aqui. Então, a partir daqui, veja onde a função f de x está embaixo, a função está na parte inferior, a função g de x está na parte superior. Então, é neste ponto aqui, de 1 até o valor de x mais infinito, a função g de x está na parte superior. Então, é maior em relação à função f de x que está na parte inferior, né? Então, x pertence ao intervalo fechado de 1 até mais infinito. Alternativa correta, de 1 até mais infinito, alternativa D. Então, vamos para o número 26. Para que valor de x a função f de x é menor que zero? A g de x, muito bem. A função g de x é menor que zero. Valores menores que zero são valores negativos, né? Então, é só para indicar a parte onde a função g de x está na parte negativa. Então, assume esses valores negativos a partir deste ponto aqui, de menos 1 para cá. Está a assumir esses valores aqui, né? Negativos. Então, daqui até para cá, a função ela é negativa, né? É menor que zero, é negativa. Então, valores menores que zero são negativos. Então, quais são os valores de x aqui? O valor de x é deste ponto até assim, menos infinito. Então, vamos escrever assim. X vai pertencer ao intervalo aberto de menos infinito até este ponto aqui, porque começa a estar embaixo a partir deste ponto onde x é 1 até 1. O intervalo é aberto. Por que é aberto? Porque não é menor ou igual, é somente menor. Então vamos lá ver a alternativa correta aqui. De menos infinito até 1 é a alternativa C. Então, para você que está se preparando, é assim como deve fazer a análise, é assim como deve resolver. Para aquele que fez, deverá ter feito assim. Então, número 27. Qual é o domínio de f de x? Muito bem, então vamos lá voltar. F de x é esta função, né? O domínio pertence nos valores de x, é daqui de 0 até mais infinito. Veja que está cada vez mais a subir. Aqui, quando sobe, nos valores de x, aproxima-se daqui do zero. Então, são valores de R mais. Então, o domínio da função é x pertence ao R mais. Ou seja, x pertence ao intervalo aberto de 0 até mais infinito. 0 até mais infinito, vamos lá ver. Estou bem constipado, sabe? Mas pronto, tinha que gravar esse vídeo aqui. 0 até mais infinito, alternativa aqui é fechado, não pode, alternativa B. Então vamos lá para 28. 28. Qual é o valor de limite? Muito bem, é limite de x quando tende a zero a 3x seno menos seno de x sobre 3x. Então, primeiro é onde tem x substituo com zero.
Então, substituindo com 0 aqui fica 0, sendo de 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0. Então, fica 0 sobre 3 vezes 0 dá 0. Então, aqui tem determinação de 0 sobre 0. Agora, quando a determinação é de 0 sobre 0, podemos aplicar transformações trigonométricas ou podemos usar a regra de L'Hospital. A regra de L'Hospital consiste em derivar o numerador e derivar o denominador, depois substituir o valor da tendência, né? Então, vamos lá. Então, fica limite de x quando tende a 0, de sino de 3x menos sino de x sobre 3x. Então, vamos lá derivar aqui e derivar aqui. Então, temos que saber se tem alguma dúvida acerca das derivadas de funções trigonométricas. Aqui tem seno negativo, aqui tem cosseno negativo. Derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, derivada de menos seno é menos cosseno, derivada de menos cosseno é seno. É este círculo aqui. Então, vamos lá. Derivada desta aqui, de uma função, é a derivada do argumento. Então, vai ser derivada de 3x dá quanto? Então, isto fica limite de x quando tende a 0. Então, primeiro deriva-se o argumento, que dá 3x. Derivada de 3x dá 3. Então, fica 3. Depois deriva a própria função. Derivada de seno é cosseno. Fica 3 cosseno de 3x. Mantém o argumento. Menos derivada de este argumento x é 1. Então, fica 1 aqui. Vai multiplicar seno. Derivada de menos seno é menos cosseno, né? Então, fica aqui, menos seno é menos cosseno de x, sobre derivada de 3x é o 3. Então, depois de derivar, é só substituir com o 0, né? Então, fica aqui, seno de 0 dá quanto? Não, vai ser 0 vezes 3 dá 0. Cosseno de 0 é 1. Então, fica 3 vezes 1. Menos cosseno, substituindo com 0, aqui fica cosseno de 0, que dá 1. Sobre 3. Então, isto fica limite de x quando tende a 0. 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 1 dá 2 sobre 3. Limite de um número é igual a esse determinado número, né? Então, aqui vai ficar seno, neste caso, vai ser igual a 2 sobre 3. Este aqui é o resultado correto. Vamos ver a alternativa aqui. 2 sobre 3 é a alternativa C. Entramos nas derivadas, nos limites. Então, vamos para o número 29. Qual é a derivada de y é igual a x à quarta sobre e elevado a x? Muito bem. Então, a derivada de um quociente, como é que funciona? Então, f de x é igual a h de x sobre gg de x. Então, essa derivada de x vai ser igual a derivada de h de x vezes gg de x menos derivada de gg de x vezes h de x, depois sobre gg de x, o denominador, ao quadrado. Então, significa que y derivada vai ser derivada de esta aqui vezes esta função aqui, é elevado a x, menos derivada desta função aqui, é elevado a x vezes x elevado a 4. Esta aqui é derivada, né? Isto sobre é elevado a x ao quadrado, né? Então, fica y derivada igual a derivada desta função aqui baixa, né? Quando tem u elevado a n, vai ser igual a n vezes u elevado a n menos 1. Então, baixa o 4 neste caso, vezes o n menos 1, fica 4 menos 1
x elevado a 4 menos 1 dá 3 vezes e elevado a x menos. Então, a derivada de uma função exponencial, então, e elevado a x, derivada, vai ser igual ao argumento, este aqui, derivada vezes e elevado a x. Então, derivada de uma variável x é 1. Então, vai ficar 1 vezes a mesma expressão. Então, fica e elevado a x vezes x elevado a 4. Isto sobre e elevado a x elevado a 2. Podemos dizer que é elevado a x vezes e elevado a x. Duas vezes, né? Espero que estejam a entender. Então, aqui fica y igual. Vamos lá evidenciar o fator comum. O fator comum é este aqui, né? Então, colocando e elevado a x, fica aqui o 4x ao cubo menos x à quarta, deste lado, né? Isto sobre e elevado a x vezes e elevado a x. Então, simplifica, simplifica. Fica igual a 4x ao cubo menos x elevado a 4 sobre e elevado a x. Não estava a ver nada. Não prestei bem atenção. Então, esta é que é a resolução correta. Vamos lá ver a alternativa correta de como eles deixaram as soluções aqui. Então, a alternativa correta é sim a alternativa D. Então, vamos para o número 30. Considera a função f de x igual a x ao quadrado mais x. E gg de x igual a gg de x igual a menos x menos 1. Qual é a função h de x que representa? Então, a função h de x é igual à função fog, né, de x, ou a função gg após o x, né? Então, é simples. Esta função vai ser igual. Então, a primeira função aqui é o f. Então, vamos colocar esta função aqui. E nesta função f, onde tem x, coloca a função gg, né? Então, aqui tem x aqui, né? Então, vamos colocar essa expressão. Menos x menos 1. Depois tem este 2 aqui, ao quadrado. Mas, onde tem x, coloca essa expressão. Então, isto fica menos x menos 1. Então, vamos lá desenvolver este caso notável aqui, né? Agora, quando tem-se o a menos b ao quadrado, isto é igual a ao quadrado menos 2 vezes ab mais b ao quadrado. Então, a função h de x vai ser igual a menos x ao quadrado menos 2 vezes o a, né? O a que é menos x e o b também é menos 1, mais o b ao quadrado, o menos 1 ao quadrado. Depois tem essa parte aqui de menos x menos 1. Então, h de x vai ser igual a menos x ao quadrado, né? Como é que eles deixaram as soluções? Então, qualquer número elevado a 2 é sempre positivo, então fica x ao quadrado. Menos vezes menos dá mais, com este menos fica menos, então fica menos 2x, né? Então, aqui fica menos 1 ao quadrado dá 1. Então, fica mais 1 menos x menos 1. Então, fica h de x igual a x ao quadrado. Esses dois são semelhantes. Então, fica menos 3x. Menos 2x menos o x, né? Então, fica menos 2x. Depois, tem o menos 1 aqui. Este menos 1 mais 1 com menos 1 são simétricos, elimina-se. Então, fica essa expressão aqui.
Vamos lá ver a alternativa correta. E nenhuma das alternativas. O que é que terá falhado aqui? Vamos lá analisar. Vamos lá analisar. Menos x menos 1 ao quadrado. Mais, ok. Hum, Então, o problema pode ser aqui. Na subtração aqui. Mas o resultado tem que ser este aqui. Mas qual será? Então, fica esses dois que são semelhantes. Então, um tem que ser positivo aqui. Um tem que ser positivo. Este aqui tem que ser positivo, mas ok. Assumindo que seja positivo, então vai ser 2 menos 1. Tem que ser o mais x. Então tem que ser x ao quadrado mais o x. Tem que ser essa aqui. Talvez tenha havido alguma falha aqui, né? Então vamos lá ver a alternativa que contém essa expressão aqui. X ao quadrado mais o x. Ser este aqui. Né? Então vamos para o número 31. Uma caixa contém 20 bolas numeradas de 1 a 20. Uma bola é retirada ao acaso. Qual a probabilidade de que o número de bola retirada seja um número divisor de 20? Muito bem, então, primeiro precisamos de espaço amostral, que é o caso possível. O caso possível são todas as bolas, né? Que são 20. Então, o caso favorável é aquilo que se pretende, né? Caso favorável, temos quantos elementos? São divisores de 20. São valores, números que dividem 20. Quais são? É o 2, tem o 4, tem 5 e tem o 10, né? Então significa que caso favorável vai ser igual a 1, 2, 3, 4. Vai ser igual a 4. Então a probabilidade de sair um número divisor de 20 é igual a caso favorável sobre caso possível. Então isto fica igual a 20 dividido por 4. Simplifica por 4, aqui por 4. Fiz ao contrário. Caso favorável é 4, caso possível é que é 20. Dividido por 4, aqui fica 1, aqui fica 5. Então este aqui é que é o resultado correto. 1/5, alternativa B. Então vamos para o número 31, 32. Seja o ponto A, 1 e menos 2. E o ponto B, 1 e 4. As extremidades de segmento ou de segmento. As extremidades de um segmento, ok? O ponto médio do segmento pertence ao ponto médio, então é simples. Então, o ponto médio aqui, chamar do ponto P, vai ser igual a x1 mais x2 sobre 2 e y1 mais y2 sobre 2. Este aqui é que é o ponto médio. Então, isto significa o quê? Significa que este ponto vai ser menos 1, aqui é x, y, x1, x2. Então, menos 1 mais este 1 sobre 2. E aqui fica menos 2 mais 4 sobre 2. Então, este ponto fica igual a menos 1 mais 1 dá 0 sobre 2 dá 0. Então, menos 2 mais 4 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, o ponto médio aqui é igual a 0 e 1. É o ponto 0 e o ponto 1.
A alternativa correta é a alternativa B. Então, vamos para 33. A solução da equação é, então, tem x menos 1 menos 2 igual a 0. Então, esta aqui é uma equação modular. A equação modular, quando tem o x igual a, então vai ser x igual a ou x igual a menos a. Então, esta aqui é que é a condição. Então, vamos isolar este módulo de x menos 1. Então, significa que o 2 deve passar para cá. Então, fica x menos 1 vai ser igual a 2. É, positivo, é negativo, quando passa para cá fica positivo. Então, vamos aplicar esta propriedade aqui, né? Que vai ser x menos 1 igual a 2 ou x menos 1 igual a menos 2. Então, este passa para cá, fica x igual a 2 mais 1 ou x igual a menos 2 mais 1. Então, x igual a 3 ou x igual a menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, este aqui é que esses são os valores que satisfazem essa condição aqui. Então, 3 menos 1. Então, a alternativa correta, 3 menos 1 é a alternativa C. Qual é a função inversa de? Então, aqui pretende-se função inversa de. Então, f de x vai ser igual a x sobre 3. Pretende-se a inversa. Muito bem. Não é grande coisa isto. Primeiro tem que saber que o f de x, quando fala-se de f de x, fala-se de y, né? Então, onde tem f de x, vamos colocar o y. Então, fica y igual a x sobre 3. Depois, onde tem x, vamos colocar o y. Onde tem y, colocamos o x. Então, aqui onde tem y, coloca x, vai ser igual. Aqui onde tem x, coloca y sobre 3. Depois, isola a variável y. Isolar o y é passar 3 para cá. Está a dividir, quando passa para cá, multiplica. Isto é igual a y. Então, y é igual a 3x. Então, esta aqui é que é a função inversa, né? Função inversa vai ser igual a 3x. Então, vamos lá, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos para o número 35. Numa progressão aritmética em que a A1 vai ser igual a 2 e a razão vai ser igual a 3. O A20 é que é igual, muito bem. Então, temos a fórmula do termo geral que nos permite ter todos os termos. É igual a A1 mais n menos 1 vezes a diferença que é a razão. Então, vamos calcular o termo geral que nos permite calcular todos os termos para depois calcularmos o A20. Tem várias formas de calcular, mas podemos usar este procedimento aqui. Então, o AN vai ser igual a 1 é o 2, mais n menos 1 vezes a razão é 3. Este multiplica aqui e multiplica aqui. Então, AN fica 2, mais aqui fica 3n menos 3. Esses dois são semelhantes. Então, fica AN igual a 3n mais menos 1, né? 2 menos 3 dá menos 1. Então, essa expressão que nos permite, é o termo geral, calcular todos os termos, né? Então, vamos calcular o A20. O A20 que eles querem. Então, fica 3 vezes, onde tem N, coloca o 20, menos 1. Então, o A20 vai ser igual a 60 menos 1, né? Então, isto fica igual a 59. Então, podíamos calcular de uma forma mais simples assim. 59, alternativa B. Então, vamos lá calcular, vamos para 36, né? Vamos para o número 36.
36, né? Ok, 36. Quanto à paridade da função f de x é igual a módulo de x. Muito bem. Uma função, quanto à paridade, uma função é par se o f de x é igual a f de menos x. Então, isto significa que quando tem dois valores, né, simétricos, sempre vão ter a mesma resposta. O que é que isto a dizer? Então, depois vou mostrar, vou dar a função, outra definição. Uma função é ímpar se o f de x é igual a menos f de x. Então, aqui temos que escolher dois valores simétricos. Pode ser menos 2 e 2. Então, aqui na função f de x igual a módulo de x, vamos substituir. Se o resultado der o mesmo valor, então a função é par. E se o resultado der o resultado simétricos, por exemplo, der menos 4 e 4, então a função é ímpar. É ímpar. E quando dar o 4 e 4 usando os dois valores, então a função é par. Então pode-se calcular desta forma mais simples, né? Ou poder-se construir o gráfico e fazer análise. Vamos lá. Menos 2 vai ser o módulo de menos 2. O módulo de qualquer número é sempre um número positivo. Então, o módulo de f de x, quando é 2, então fica o módulo de 2 que é igual a 2. Então, quando é assim, a função ela é par. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Então, vamos para o número... Qual é a negação da proposição 3 menor que 4? Muito bem. A função aqui é 3 menor que 4. 3 é menor que 4. Querem saber qual é a negação? Então, eu vou resumir um pouco aqui. Temos aqui desigualdade, né? Aqui eu vou colocar negações. Ou negação, vou usar assim. Então, é simples isto. Não é para te complicar nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Você tem que entender que negação de maior não é menor. É menor igual. E a negação de menor não é maior, mas sim maior igual. A negação de menor igual, o que é? É maior. E a negação de maior igual é menor. Simples quanto isso. Então, aqui onde disse que qual é a negação de 3, então é só negar esta desigualdade aqui. Já sabemos que a negação de menor, a desigualdade é a seguinte, negação menor, qual é? Isto aqui é maior ou igual, então tem que ser 3 maior ou igual a 4. Então, esta aqui é a alternativa correta. É o resultado, então vamos ver a alternativa correta. 4 maior ou igual, então 3 menor ou igual a 4. 3 maior ou igual, então é aqui. É aqui. É a alternativa D, né? Então vamos lá fazer. Levar 4 aqui. Levar 4 aqui. Então vamos para o número 38. Qual é a assíntota horizontal do gráfico da função? Então, a função f de x igual a gg de x, habitua f de x, 2 sobre x mais 1, menos 3. Então, esta aqui é uma função homógrafa. Uma função homógrafa é uma função do tipo
AX mais B sobre CX mais D, né? Esta função aqui. Então, vamos lá. Tem... vamos lá, tem esta função aqui. Então, temos que transformar esta função numa função canônica, esta aqui. Então, fica g de x vai ser igual a 2 sobre x mais 1 menos 3. Então, o MMC, x mais 1 aqui, o 1, né? Isto multiplica com isto. Então, fica g de x igual a... Isto multiplica, fica 2 menos 3. Este menos 3 multiplicando x mais 1. Isto sobre x mais 1. Então, g de x vai ser igual a 2. Menos 3 vezes x fica menos 3x. Menos 3 vezes menos 1 dá menos 3. Isto sobre x mais 1, né? Então, aqui fica g de x igual a menos 3. 2 menos 3 dá menos 1. Então, fica menos 3 menos 1. Isto sobre x mais 1. Então, aqui já podemos calcular a assíntota vertical e a assíntota horizontal, né? Mas aqui querem somente a assíntota. Então, temos as fórmulas que nos permitem calcular essas assíntotas, né? A assíntota horizontal é calculada usando a fórmula y é igual a A sobre UC. E a assíntota vertical é, neste caso, x igual a menos d sobre o coeficiente c. Agora, quer a assíntota horizontal, então vai ser y igual. Este coeficiente é do A, o coeficiente daqui, que neste caso é 1, é o c. Então, vai ser igual a menos 3 sobre 1, que é igual a menos 3. Então, vamos ver a alternativa correta. Menos 3 é aqui. Então, vamos para o penúltimo número, neste caso o 39. Qual é o valor correspondente? Então tem 5 fatorial mais o 6 fatorial, isto sobre 6 fatorial. Então vamos decrescer o menor, os maiores até o menor. Então 5 fatorial mais, aqui fica 6 vezes o 5. O menor é 5, então aqui também vamos decrescer. Fica 6 vezes o 5 fatorial. Então vamos colocar o evidência este fator comum. Então coloca 5 fatorial de fora. Quando coloca 5 fatorial aqui fica 1. Mas aqui tirando 5 fatorial fica 6. Sobre 6 vezes 5 fatorial. Então simplifica, simplifica. Então isto fica igual a 1 mais 6 dá 7. Então fica 7 sobre 6. A alternativa correta neste caso é 7 sobre 6, alternativa D. Então vamos para o número 40, né? Então 40, para que a função f de x eu continuo no x ponto igual a 1 é simples isto, né? Tem que calcular os limites laterais, né? Mas vou simplificar tanto aqui. É só dizer x menos 1 é igual a k de x. Agora, onde tem x, substitua com 1, né? Então fica 2 vezes 1 vezes 1. 1 menos 1 dá 0. Então fica k aqui, substituindo com 1 dá k. Então fica k igual a 0. Então a opção correta é a alternativa, neste caso, B. Então, se gostou do vídeo, ainda não subscreveu, subscreva, põe like, partilha, ajuda o canal a crescer. E ativa o sininho de notificação para que possa receber mais novidades.